Estamos ao vivo já. Já está ao vivo já, aqui. Manhã, fale com o Rafael que está ao vivo. A senhora está aqui na filmagem. Enildo, eu acho que se tu pegar um tecidozinho de malha e limpar a câmera frontal do teu celular, eu acho que a imagem vai ficar melhor. É. A lentezinha em cima. Certo, eu vou só passar aqui. A gente está ao vivo já. Só no lugarzinho da lente. A minha estava assim também. E eu fiz uma live ontem. Eu acho que melhorou. Eu fiz uma live ontem e... Limpei. Em algum momento, Enildo, que alguém fizer algum comentário que eu acho que vale a pena ser comentado, aí eu vou fixar o comentário na tela e você consegue ler os comentários. Que eu acho que aí não sei se lhe dá aí acesso aos comentários. Mas eu acho que a gente já pode ir começando, já tem 5 pessoas assistindo. Quem estiver assistindo, dá um olá para a gente ver quem é que está online. Rejane Farias, boa noite. Já está conectada aí. Boa noite aos nossos participantes da live. Mirtiane Pereira, boa noite. Quem tiver aí presente, vai dando um olá, levanta aí a mãozinha para a gente ver quem é que está online, para a gente já ir começando. Então, a gente já vem com a série de lives, já trouxe aqui também alguns ótimos profissionais competentes de diversas áreas, psicólogos. Trouxemos semana passada Flávia Tamarindo, fonoaudióloga, que deu uma verdadeira oficina sobre brincar. Foi incrível a live dela. Flavinha é incrível, né? Como profissional, e ela adora criança, e foi justamente voltada para tornar a quarentena um período lúdico para as crianças. E o nosso objetivo com essas lives é justamente trazer recursos, trazer conteúdo nesse período de isolamento social, é a nossa forma de se encontrar com os pais da escola, com os professores, com os alunos, com o público que queira participar da live, que queira participar com perguntas, comentários também. Boa noite, Lúcia. Lúcia está dizendo, seja bem-vinda, Enildo. Michele Rufino, olá, Michele. Muito bom estar aqui. Gosto e admiro muito o trabalho de Enildo. Michele que está dizendo, Enildo, que gosta do seu trabalho. Obrigado. Fagui Jaque. Será que é Jaqueline da Fagui? Se for, eu acho... Diz aí se é, mas está aparecendo. Fagui Jaque, eu não sei. Também boa noite. Então, dando continuidade às lives, hoje a gente vai trazer um tema que é um tema muito gostoso de se falar, porque a música ela tem um papel muito importante na vida da gente. E o que seria desse isolamento social agora, se não fosse a música, né? A quantidade de pessoas a quantidade de artistas que está fazendo lives, né? Musicais na internet, como as pessoas estão
fazendo disso realmente um momento de lazer na família, um momento de escape, né, das dificuldades desse período de isolamento social. Então, hoje nós vamos falar sobre a relação entre música e emoção. Para quem não sabe, Enildo, ele é musicoterapeuta e psicanalista. Então, a música, ela vem sendo, assim, durante já um período muito grande, objeto de estudo da psicanálise, objeto de estudo da ciência, objeto de estudo de vários saberes, né, várias áreas do conhecimento. Uma música, a gente sabe que pode causar o sentimento de melancolia. Quantas vezes a gente não escuta uma música e se sente melancólico, se sente triste? Pode trazer também um sentimento, pode trazer também a aura, né? Pode traduzir um sentimento de medo, suspense, mas também relaxamento e até sensualidade, né? Os diretores de cinema que o digam, né, e de novela, que utilizam as músicas como trilha sonora de filmes para justamente reforçar o cenário, né, reforçar o texto, para fazer com que realmente as pessoas sintam, fique mais real, né, aquela cena que está sendo assistida. A música, ela assumiu um papel que a nossa fala, ela não dá conta totalmente, né? Que é justamente de traduzir nossas emoções. Muitas vezes a palavra não é capaz de dizer o que a gente está sentindo, e aí a música diz. A música traduz perfeitamente, né, o que a gente está sentindo. A música pode trazer, né, desde sensações prazerosas até sensações desagradáveis também, é isso. A música tem realmente esse poder de tocar as emoções da gente. Então, qual seria a relação da música com as emoções, né? A gente tem um vasto leque de assuntos para tratar dentro desse recorte de música e emoção. Então, Jaqueline, da FAGui, que admira e participa do trabalho de Enildo, Jaqueline, realmente, da FAGui, Eveline, que está em todas as lives, ela está bem participativa nesse período de estudos domésticos, né, da escola digital. Maria do Socorro Gondim, minha tia Corrinha, está de Recife lá, ligada na live. Então, muito obrigada a todos vocês que estão ligados na live. Cláudia, boa noite. Vamos começar, né, Nildo? Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada por essa parceria que você faz com os canais de comunicação da Escola Professor Paulo Freire, tá? Seja no rádio, agora nas lives, presencialmente na escola. Eu queria começar com uma pergunta, assim, antes da gente entrar no tema propriamente dito, né? A música é um segmento da arte, né? E qual é a importância, né? Qual é a função? A psicanálise já tentou responder isso, a filosofia também já tentou resolver isso, né? Qual é a função da arte na vida da gente, né? Para que serve a arte na vida da gente? Boa noite, Raquel, professores, gestores, alunos, familiares, os amigos e os ouvintes, né, e os que estão ouvindo e vendo o trabalho da Escola Paulo Freire, né? Eu fui formado no ISES, curso de filosofia, fui aluno de vários professores da Paulo Freire na faculdade ISES. Posteriormente, trabalhei no ISES como docente no curso de filosofia e também já fiz vários trabalhos com a Escola Paulo Freire. Então, eu faço parte também dessa turma que está nesse movimento. Então, eu me sinto em casa com vocês. Muito obrigado pelo convite, né, por lembrar da gente. E vamos conversar.
Vamos falar de arte. A pergunta que você perguntou, qual a função da arte, né, isso, na dimensão da natureza humana? Olha, assim, a arte ela pode ser vista de vários olhares, com vários olhares. Como você colocou, a psicanálise, a psicologia, a pedagogia, a próprio campo da arte em si, os artistas, enfim, aqueles que utilizam a arte como um mecanismo, como um recurso, como um caminho para atingir seus objetivos. Na musicoterapia e na psicanálise, que é minha base, né, e na filosofia, nós temos uma percepção sobre a arte. Então, a arte ela não é definida como um resultado de alguma coisa, como um produto. Então, uma música é uma arte, a música é um resultado de um processo, de um fenômeno, do fenômeno da arte. Um quadro que você pinta é arte, ali é uma expressão de um fenômeno da arte. Dança, poesia, literatura, obras, etc. As linguagens são plurais, né? A arte é vista no campo da musicoterapia, né, e também da música como um fenômeno. Então, aquilo que não carece de uma explicação sistemática e lógica. Então, a arte ela é um processo de elaboração de sentidos. Então, aquilo que não tem sentido, aparentemente, ou tem um sentido com um sentido emocional ou existencial ruim, eu posso, pela experiência com a arte, transformar ou ressignificar e dar um novo sentido àquilo. Por exemplo, isso é um processo não dos artistas, é do ser humano. Vamos imaginar uma pessoa que está em luto. O luto é um fenômeno que acontece quando nós perdemos alguma coisa, perdemos qualquer coisa na vida. Então, aprender a conviver com a dor da perda é um processo. O processo de arte é quando eu consigo dar novo sentido à experiência, que no caso é a experiência de dor. Então eu consigo perdoar, eu consigo ampliar minha percepção sobre o problema, eu consigo aceitar a condição de que as pessoas morrem, que relacionamentos terminam, que empregos vêm e vão, que meu cachorrinho existia, não existe mais. Eu vou psicologicamente entendendo isso, aceitando isso, mas de uma maneira menos dolorosa. E para as alegrias da vida também. Você dá sentido às coisas quando você experimenta as coisas. Então a arte é um processo, é um fenômeno de criação, de geração de sentido. E não é essencialmente um produto pronto e acabado. A música é uma linguagem da arte, mas ela não é um produto, a música. Entende? Você me mandou um vídeo agora há pouco, agora à tarde eu vi o vídeo, e no vídeo o cantor dizia que produz canções e músicas e que essas canções influenciam várias pessoas de várias faixas etárias, crianças, jovens e adultos. A música é dele? Não. A música é um fenômeno que foi gerado a partir da inspiração dele, da banda. As pessoas ouviram e deram sentidos àquilo. E cada pessoa numa faixa etária diferente, uma criança, um adolescente e um adulto. Então, o que é a arte? É a música, é o produto, é o CD, sei lá, é a faixa, é a melodia, é a produção e é a experiência de geração de sentidos. Então, para o produtor musical tem um sentido, para o ouvinte vai gerar outro sentido. E para cada ouvinte tem um sentido e um significado diferente. Então, podemos definir a arte como um fenômeno inexplicável do ponto de vista cognitivo e um processo de criação contínua. Tipo assim, moda não é arte, nessa perspectiva, porque a moda já está pronta. A arte é quando eu crio um novo penteado, eu crio uma cor diferente, eu crio um poema novo, eu recrio e recrio o tempo todo. A arte nunca está pronta, ela está sempre sendo moldada. Como dizia o Raul Seixas, né?
essa metamorfose ambulante. De não ter opinião sobre nada. Eu sou livre. A arte é... Por isso que no campo da arte nós somos livres, né? Somos condenados à liberdade, como dizia Sartre. Porque é isso. Arte é isso. É um processo de ressignificação da nossa própria existência. Então, é um pouco complexo porque é filosófico, mas não tem uma definição assim conceitual que vá definir. Na escola, por exemplo, a criancinha está aprendendo. Aí tem uma faixa etária que ela vai dizer, que diz que ela tem que ler naquela idade. Mas nem sempre isso acontece. Mas o fato dela não expressar a linguagem verbal, a linguagem falada, oral, não significa dizer que ela não aprendeu. Percebeu? E às vezes uma criancinha, ela repete palavras, ela imita, mas ela não tem significado sobre aquilo. O significado é diferente daquilo que o educador está trabalhando naquele dia, naquela hora, com aquele programa de conteúdos que a escola e que o sistema propôs. Então, onde é que está? Está nesse movimento, de se movimentar e dar sentido. Por isso que na pedagogia, por exemplo, na educação infantil, não só na educação infantil, mas na educação formal de base, é necessário que se tenha essa experiência com a arte. Porque só a partir dela que a criança ela vai desenvolvendo significados com o conhecimento, né? Como dizia Paulo Freire, o mundo não é, o mundo está sendo. Escola Paulo Freire tem esse lema na escola, o mundo não é, ele tá fluindo, ele está acontecendo, o mundo é movimento. A gente chama isso de arte. Você se respondeu. Então, eu acho que deu para compreender, né? Uma manifestação que ajuda o ser humano a se colocar no mundo, a ressignificar sentimentos, ressignificar fatos, acontecimentos. Agora, antes da gente entrar no tema propriamente dito, vamos falar sobre o que é emoção? Emoção. Se você perguntar a um biólogo o que é emoção, ele vai ter um conceito sobre a emoção. Se você perguntar para um filósofo, ele vai ter outro conceito. Se você perguntar o que é emoção para um médico, ele vai seguir a mesma percepção do biólogo. O farmacêutico, né? Se você perguntar o que é emoção para o pedagogo, ele vai ter outra percepção. Para o poeta, para o músico, para o bailarino, para o escritor, para o compositor, para o pai, para a mãe, enfim, tem vários significados, várias formas de definir a emoção. Contudo, a emoção é tudo isso junto e misturado. A emoção, ela pode ser vista como um movimento. É algo que sai de mim e se movimenta para fora. A palavra emoção, ela tem um significado de mover. Aquilo que se move, o ato de mover. Uma energia que brota em mim e se move para algum lugar. Eu sinto emoção. Aquilo está brotando e está fluindo para algum lugar. Então, a emoção, ela não é um objeto. A emoção também não é um sentimento. Sentimento é outra coisa. A emoção é um movimento que me conduz, que conduz eu e você para algum lugar. O bebê, quando ele está na barriga da mãe, ele é movido. O cordão umbilical, as vibrações, as frequências, as experiências dele geram sensações que vai gerar uma emoção, alegria, tristeza, né, etc. E ele vai se movendo para algum lugar, para alguma experiência. É o princípio da busca por um contato com o mundo. Então, podemos definir a emoção como um caminho que conduz o ser humano para uma experiência mais objetiva com o mundo que ele vive. Do ponto de vista biológico, a emoção é uma fórmula química. Que emoção? Dopamina, endorfina, oxitocina, serotonina. Por isso que o médico, quando ele vai prescrever uma medicação para quem está estressado ou com algum problema referente a algum transtorno de ansiedade ou depressivo, ele vai passar o quê? Uma medicação, uma fórmula química, é uma combinação química. Por quê? Porque quando eu me emociono, eu gero no meu organismo reações
fisiológicas e orgânicas. Gera prazer ou desprazer. Então, a emoção, esse movimento, ela produz efeitos biológicos, fisiológicos e, posteriormente, efeitos comportamentais sociais. Mas ela não é uma coisa, ela é um movimento. Num dia você sente várias emoções. Você acorda, escuta uma canção, vê um vídeo, ou fala com alguém, fica empoderado, fica alegre. Se você ouvir uma informação que não seja positiva, você fica triste. Se você lembra algo de coisas que não foi saudável, você fica triste. Então você vai se movimentando de acordo com as emoções que vão brotando ali no nosso sistema orgânico, mental, né, etc. Como a gente está falando, vai falar agora, né, sobre a influência da música nas emoções da gente, eu quero dizer que quem estiver participando, quem estiver assistindo, pode fazer pergunta. E eu queria também que vocês colocassem uma música que é importante para vocês, o nome de uma música que marcou a vida de vocês. Coloca aí nos comentários, que a gente vai falar um pouco sobre isso também depois, aqui na live. Mas, assim, a música é presente na história da humanidade, até antes mesmo, né, na natureza, a música já é presente. O homem sempre, em todas as culturas, né, em todas as civilizações, em todos os povos, existe a música. E aí, dentro dos vários aspectos da música, eu queria começar a falar sobre o aspecto psicológico, né? Qual é a relação da música no aspecto psicológico, né? Já que você também, além de musicoterapeuta, é psicanalista, né? Então, qual é essa relação da música? Então, vamos lá. A música, a experiência sonora e musical são coisas que se misturam, mas são coisas distintas. O ser humano é influenciado por sons. Desde a sua gestação, lá na barriga da mãe, ele já está sendo influenciado por sons. Sons são frequências. Né? A percepção humana, auditiva, ela consegue perceber as frequências numa escala entre 20 a 20 mil Hz. As frequências são ondas, né, que se propagam no vácuo. Então, o corpo humano ele é estimulado por frequências, por esses sons, de forma muito natural e espontânea. Né? Então, o estímulo sonoro e musical ativa toda a estrutura da dimensão humana. Você tem noção, né, quando a criancinha está na barriga da mãe, a partir do quarto mês, do quinto mês de gestação, já se formou o ouvido da criança. Ela percebe a música já na barriga da mãe, com o ouvido. E a percepção de som do ser humano em relação aos sons é via auditiva ou via frequência, através da pele. Porque a frequência ela vai chegar até o nosso corpo e vai ativar todo, né, o sistema galvânico, né, o sistema nervoso central, periférico. Dessa maneira, através do ouvido, a música vai chegando e os sons vão chegando através de onda mecânica. O ouvido capta aquele som, aquela onda mecânica, e ela vai converter aquela onda mecânica em impulso elétrico para o cérebro. Então, o cérebro não consegue, ele não escuta a música, ele escuta o impulso elétrico que é gerado a partir da conversão que o ouvido ao receber aquela onda mecânica. E esse estímulo vai ativar diretamente o sistema nervoso central, o tálamo. E aquilo vai ativar o sistema nervoso periférico e vai ativar diretamente toda a experiência inconsciente do ser humano. Então, geralmente, quando alguém escuta uma música, ela não está ali essencialmente pensando, ela está apenas lembrando, sentindo e evocando emoções. Então, a experiência musical, ela evoca
memórias emocionais e memórias afetivas. Evoca sentimentos, ela faz emergir lembranças sensoriais que dificilmente nós lembraríamos lendo um texto, vendo apenas uma imagem. E ela evoca isso de uma maneira muito automática e imediata. Então, às vezes você escuta uma canção que você nunca ouviu na vida, e aquela canção, ela traz em você uma sensação. Você acha que não ouviu, conscientemente, mas você ouviu em algum momento da sua vida. Se sua mãe ouviu, por exemplo, se registrou no seu inconsciente, está lá. Né? Se na sua rua o seu vizinho ouvia, está lá. Saiu na rua, o carro de som passou com a canção, está lá. Você foi na igreja, no percurso da igreja. Então, tudo que nós ouvimos é gravado no nosso inconsciente. Então, a experiência musical, ela atua em um nível inconsciente não verbal. Olha só, não verbal. O verbo tem a ver com a elaboração, com a cognição, com a crítica do sujeito em relação ao mundo. O não verbal, isso não existe. Então, por isso que facilmente somos estimulados pela música, pela experiência musical e pela experiência sonora. Então, a primeira resposta, Raquel, é essa, que quando você coloca alguém na experiência sonora musical, você força a pessoa, sem ela perceber, a não criticar tanto a experiência. Então, se eu te perguntasse assim, Raquel, quem é você? Aí você dizer seu nome, o que você faz, de quem você é filho, o que é que você vai fazer, sua profissão, etc. Mas se você ouvir uma canção, você vai começar a reagir. Aquilo traz quem você é, sem você elaborar e pensar. Então, na psicanálise a gente vê muito isso, né? A gente traz aquilo que está lá no inconsciente de forma muito mais rápida e de uma forma muito mais espontânea e menos dolorosa do que se você fosse falar, relembrar, elaborar, etc. Se a gente começar a falar da criança, a música, você falou do bebê, tem alguma importância, pode trazer alguma contribuição para o desenvolvimento da criança, a música? A música antecede a fala. A criança, por exemplo, ela só fala se ela ouvir. Se ela ouve a música, ela ouve a música e ouve os sons, e sente os sons. O que é música? É uma produção organizada dos sons. Ok? Melodia, harmonia e ritmo. O ritmo influencia o ritmo cardíaco, né? A coerência cardíaca, o movimento motor é rítmico, e esse movimento motor não é só dançar e andar. Pensar depende do movimento motor. Mastigar depende do movimento motor. Olhar depende do movimento motor. Se movimentar para cima, para baixo, esquerda, depende do movimento motor. O nosso corpo funciona dentro de uma cadência rítmica de movimento. A criança que está aprendendo a mamar depende do movimento motor, ela precisa sugar o leite, digerir o leite, né? Engolir, e os órgãos vai absorver a substância. Isso também depende do movimento motor, sensorial, audição, visão, tato, olfato, paladar, etc. Tudo isso é sensorial. E os sons estão aí o tempo todo. E a música? Enquanto melodia, enquanto harmonia, enquanto ritmo. E a expressão da fala verbal depende da expressão sonora musical. Então, o bebê, ele não fala papai, mamãe, ele fala ei. Ele pronuncia vogais, por exemplo. As vogais é uma tentativa de imitação de todo o recurso sonoro que a criança é envolvida. I, O. Não é à toa que no maternalzinho lá, a primeira coisa que vai aprender com a criança é
Ensinar o A, ensinar o E, ensinar o I, ensinar o O a pronunciar. A criança aprende ouvindo e imitando, repetindo e dando significado àquilo. Então, a importância do estímulo musical para um ser humano é tão importante quanto a alimentação, a nutrição saudável. Quanto mais rico e significativo for o ambiente sonoro e musical para o ser humano, mais facilidade ele vai ter de se desenvolver. Então, ensinar Isso alguém. significa, isso significaria assim, vamos explicar na prática o que seria um ambiente sonoro rico, né? Seria de todos os ritmos, de todos os estilos. Diversidade de timbres. Timbres, né? Diversidade de gêneros, diversidade de formas, de expressões. Isso você pode pensar diversidade, né? Mas principalmente conexão humana no processo. Por quê? Porque a música ela atua, ela influencia, ela gera efeitos orgânicos, biológicos, certo? Ok, sensoriais. Ela vai gerar efeitos psicológicos, ok, mas tudo isso é mediado pela produção de sentido, e o sentido só acontece na relação humana. Então, eu colocar uma música para minha sobrinha escutar, ela sozinha no quarto, fechado, a música pode ser linda, perfeita, maravilhosa, né? Mas aí, quais são os sentidos que ela está gerando a partir daquela experiência com a música, daquela canção? Então, devo colocar a canção? Tudo bem, mas preciso trabalhar, contextualizar o ato de colocar aquela canção no quarto para a minha sobrinha. Ela precisa sentir, sentimento, olha só, sentir. Enquanto que emoção é um movimento que sai de dentro para fora, o sentimento é algo que vem, é o contrário disso, é o fora para dentro. Eu absorvo aquele ambiente em mim. É o sentimento, eu vou gerar sentimento com a experiência. E é o sentimento que vai potencializar aquela experiência de forma positiva ou de forma negativa. Então, eu criar um ambiente primeiro rico em diversidade de timbres, sons de natureza, sons de pássaros, som de cachoeira, sons de água, som de diversidade, diminuir a poluição sonora, evitar a poluição sonora. Então, você imagina numa casa, todo O mundo que é escutando. poluição sonora, Neuza? Imagina um lixo, restos de várias coisas, aquela coisa misturada. Imagina numa casa você ter lá no quarto um celular ligado numa música, no outro quarto celular ligado em outra música, na sala outra música, e na rua o carro de som passando, aquela perturbação. O ruído excessivo prejudica a percepção e gera um desconforto para a absorção sonora do corpo, das emoções e do ambiente. Então, um ambiente equilibrado, do ponto de vista sonoro e musical. Então, não colocar música o tempo todo. Se for colocar a música, eu posso colocar a música, mas eu preciso dar propiciar um sentido com aquele ato de colocar a música, cantar com a criança, brincar ouvindo a música com a criança, rezar com a música. Se você vai trabalhar uma questão educativa, coloca a música no começo, a música no final, e dá um abraço na criança, dizendo que gosta, que ama, ou dando uma mensagem que você tem a intenção de colocar, de positivar aquilo de forma significativa, mas que leve aquela experiência da criança. Diversidade nos timbres, nos sons naturais. Evitar que a criança escute música só com fone de ouvido, conectado com o computador, o celular, o tablet, que ela escute com você, olhando nos seus olhos, ouvindo sua voz, sentindo seu toque. Se você vai colocar canais, sei lá, de vários artistas, né,
explique à criança, se ela consegue entender, se ela não consegue entender, participe com a criança para ela entender que aquilo não é uma coisa, aquilo é você também no processo. E ter cuidado com as questões também do contexto verbal. Porque apesar da canção não ter a música não influenciar diretamente na questão verbal, mas ao longo do tempo, aquilo vai ganhando forma. Então, letras, o significado da canção, né, de forma literária também é um aspecto relevante para você direcionar a criança para uma boa experiência e que aquilo vá se desenvolver na criança de forma saudável e equilibrada. E ter muito cuidado para não colocar também canções com intensidade muito alta, isto é, volume muito aguçado, muito alto, porque aquilo perturba a audição, aquilo perturba a mente, aquilo gera estresse. Pausas, né, de silêncio no processo. Tem gente que dorme ouvindo música, eu não recomendo, porque a mente precisa de silêncio, o ouvido precisa silenciar e descansar. Estímulo demais estressa. Então, se você vai colocar uma música para a criança dormir, programe o som para desligar em um determinado horário, para que ele não durma o tempo todo ouvindo música, porque isso também não é saudável. Então, tem que ter esse equilíbrio, buscar uma harmonia no ambiente. Entendeu, Raquel? Enildo, você me falando aí sobre a presença do outro, né, das relações humanas nesse processo da música, e aí me veio uma imagem que é a da mãe quando vai colocar o filho para dormir, o bebê, né, tem as canções de ninar, né, as mães, isso é histórico, é de todas as gerações, né? As mães sempre cantaram para os filhos para colocar eles para dormirem, né? Eu queria saber qual é a diferença de um bebê, se um bebê que escuta música, que tem música lá no seu quartinho, essa música vai fazer diferença na vida dele? Se ele vai ter alguma diferença, vai trazer algum diferencial para a vida dele? Um sonzinho lá no quarto do bebê, se isso traz uma diferença para a vida dele. Olha, pesquisas apontam que cada ser humano tem uma forma singular de experimentar os sons e a música. Isso depende muito da experiência do bebê. Mas alguns relatos científicos dizem que se houver um significado positivo, né, aquilo vai propiciar uma melhor expansão da criança. Então, por exemplo, a criança que... O significado positivo seria o que você fala da relação dele com o pai, com a mãe perto, a mãe e o pai estando juntos, seria algo desse tipo? Também, mas vamos dizer, o que é um significado positivo? Alguém está triste. Está triste, tá bom? Porque, por algum motivo, aí escuta uma canção. Ao ouvir aquela canção, aquilo produz reações nela. Se for uma reação de prazer, naquele momento, aquilo vai potencializar o movimento emocional dela para fora. Ela vai chorar, ela vai cantar junto, ela vai imaginar situações, ela vai recriar arte. Se gerar um desprazer, ela vai ampliar a sensação de dor que ela está vivendo e tristeza. E isso é singular. Então não tem uma música padrão, ok? Não tem uma música padrão, não tem um ritmo padrão, que vai propiciar, cada um vive e experimenta isso. Mas se a relação humana da família com o bebê intencionalmente for de beneficiar o bebê e de educar e tiver uma vibração de sentimento, né, amorosa, de cuidado, aquilo vai influenciar melhor o significado daquilo com o bebê. Porque imagine que a mãe canta para o bebezinho lá, né?
ela vai cantar uma canção muito conhecida. O bebê está chorando, ele está tenso, e quando o bebê está tenso, ele quer a mãe, ele quer o corpo da mãe, ele quer o calor da mãe. E ele reconhece a voz da mãe, porque a voz da mãe é o primeiro som melódico que ele grava na mente dele, lá na barriga dele, na barriga da mamãe. Ele reconhece de longe o timbre da voz da mãe. E a mãe canta: boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Ele não entende a letra, ele está sentindo a emoção, o sentimento que ele sentia quando estava na barriga da mãe. Então, ao cantar, ao ouvir isso, ele evoca aquela emoção de cuidado, de amor, de abraço. Bebezinho nasceu, tá no braço da mamãe, tá mamando, a mamãe tá lá sussurrando com ele. Lá, 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 lá. A melodia para ele, essa melodia evoca uma sensação de amor, né, de acolhimento, de cuidado. Mas se o bebê for rejeitado na barriga da mãe, e se esse bebê de repente ouviu essa música, naquele momento que ele estava sentindo a sensação de rejeição na barriga da mãe, ele vai condensar aquela sensação de desprazer, aquela melodia. E quando ele ouvir aquela música, em outro momento, ele não vai evocar a emoção de cuidado, ele vai evocar a emoção de desprazer. Contudo, se a mamãe cantar aquela canção novamente, intencionando cuidado, amor, ele vai ressignificar. Dê para entender? Então, depende muito da questão de cada criança, de cada pessoa. Na clínica, tem uma relação muito forte com a memória, né? Pelo que você está falando, né? a memória afetiva. Não é a memória de imagens, a memória afetiva. Quando a gente sente uma emoção, evocamos uma memória afetiva, não necessariamente uma memória de imagens, sabe? Então eu não lembro a experiência, mas eu sinto a emoção que vem com aquela experiência. Que aquela, que E às aquela vezes melodia... você nem sabe, né? Por que é que está sentindo aquilo, né? Estou sentindo uma coisa tão boa quando escuto essa música, eu não sei por quê. Né? Meu vovô cantava para mim a música, né? Eu prefiro ser, sei lá, né? E aí é interessante, Raquel, porque o significado é muito mais potente do que a música em si. O que potencializa não é a música em si. Rock and roll, reggae, brega, rocha, pagodão, sertanejo. O gênero aí, ele vai influenciar uma questão biológica, vai influenciar a questão rítmica, sensorial, mas o que vai determinar a questão fundamental é o sentido. E a emoção é que gera o sentido. A emoção que eu vivi. Então, se eu ouvir uma música linda, uma música maravilhosa, uma música... mas eu estava num momento triste, por exemplo, estava no velório do meu avô. Quando eu ouvir aquela canção, eu vou lembrar de uma coisa. Eu não vou sentir uma emoção boa, eu vou sentir uma tristeza, porque perdi meu avô. Então, eu estou ouvindo uma música linda na igreja, né? Música maravilhosa, melodia, mas para mim aquela música ela não evoca uma emoção de prazer, ela evoca um desprazer. Contudo, se aquele ambiente tiver a inteligência de ressignificar a experiência, eu posso ressignificar aquilo. Por isso que existe a musicoterapia e a arte. Em clínica, por exemplo, nossa missão é de dar um novo sentido à experiência dolorosa, né, que a criança ou que o ser humano vivenciou com aquele padrão melódico, com aquele padrão harmônico ou com aquela música. E aí não tem música certa, porque existe uma pessoa, ou uma criança, ou um adulto. Eu trabalho com idosos e crianças, com musicoterapia, é um ser humano que tem uma vida, que tem uma história. Fazemos uma anamnese, traçamos um perfil, identificamos o padrão sonoro musical da criança, o padrão melódico, o repertório cultural dela e vamos trabalhar e ressignificar aquilo no processo terapêutico.
é um manejo, é uma modulação. Isso é arte. Entendeu? Isso é maravilhoso porque não é um padrão. É um padrão, não tem padrão. A gente vai trabalhar com cada singularidade de cada ser humano. Tem essa ideia de que a música clássica relaxa. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da pessoa. Vai colocar uma música clássica para um vaqueiro ouvir. Ele nunca ouviu Beethoven. Ele pode reagir de uma maneira muito maravilhosa ou, sei lá, entendeu? Então, o fantástico é isso, na experiência de terapia com música, que ela evoca a emoção e a gente ressignifica aquilo com a própria experiência da canção. Como é que a música ela pode ajudar no aprendizado? Existe alguma relação entre música e aprendizado? A ciência já comprovou isso. Eu sei que os cursinhos, né, costumam utilizar muito a música, né, para o período do vestibular, né, transformam os conteúdos do vestibular em música. E me parece que esse aspecto da memória que a música facilita, né? Você decora uma música muito melhor do que você decoraria um texto sem ritmo, né? Por isso que a poesia de uma certa forma é música porque tem um ritmo, né? Também. E eu queria que você falasse sobre esse aspecto da aprendizagem, da inteligência. Vamos lá. A música, ela influencia o corpo físico do ser humano, a biologia, a nossa anatomia, a nossa fisiologia, a nossa psique, né, nossa questão mental. Ela influencia o lado social, o lado intelectual, o lado espiritual. Então, a música, ela ativa todas as áreas, todas as dimensões da natureza humana. Então, tudo que você faz com música, você consegue estimular mais facilmente o ser humano. E nós aprendemos desde que nós nascemos. O bebezinho não sabe mamar, ele vai aprender a mamar. Ele não sabe. Quando o ser humano nasce, ele só faz ele faz coisas muito simples. Ele só faz. A primeira coisa que ele faz é aprender a respirar, né? Ele nasceu ali, ele suspira e respira. Depois ele aprende a chorar. Depois respira e chora. Depois ele faz xixi. Depois ele faz cocô. Depois ele vai aprender a mamar, a sugar o peito, a se alimentar e a viver fora da barriga da mãe, se adaptar. Depois ele aprende a morder o peito da mãe, massagear. Ele aprende a pegar, ele vai aprender a engatinhar, aprender a andar, ficar de pé. Ele vai aprendendo. Então, o aprendizado acontece desde a fase inicial. Na escola, se a música estimula o lado biológico, motor, sensorial, se a música estimula o lado psicológico, né, as memórias, todas as memórias, se a música influencia o lado social, por quê? Porque nós temos uma necessidade de nos comunicarmos com os outros, olhar, ver, ouvir. Agora estamos todo mundo em casa, por exemplo, nas suas residências, e não estamos nos comunicando de outras maneiras. É uma necessidade nossa. E a música, ela facilita esse processo de percepção do outro. A música me ajuda a desenvolver minha espiritualidade. Você falou no começo da nossa fala que nenhuma cultura existe sem o estímulo da música. As tradições religiosas, todas elas usam em seus cerimoniais, rituais, com música no processo. Por quê? Porque a música é esse fenômeno que ativa toda a dimensão do ser humano. E na aprendizagem, se ela for direcionada de forma objetiva, ela vai facilitar o processo. Então, a professora que, se ela falar A, E, I, O, U, repitam comigo. A, E, I, O, U é uma coisa. Se ela falar, olha, eu quero que você escute
A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, A, E, I, A, E, I, O, U. Todo mundo comigo. Agora, aí escreve no quadro a letra A, E, I, O, U, e ela vai melodiando. Se a música antecede a fala, isto é, antes da que você falar palavras, ela pronuncia sons, ela forma, ela pronuncia as vogais, ela vai formando as sílabas, ela vai melodiando as palavras antes dela pronunciar, ok? Isso é motor, é rítmico também, e se a música atua no lado rítmico, no lado emocional, no lado cognitivo, que aí entra as informações, ela vai elaborando, dando significado àquilo, quando ela vai fazer todo o processo com música, ela facilita, ela expande isso. Vamos imaginar o lado verbal do ser humano e o lado não verbal. Nosso comportamento é influenciado muito em maior escala pelo lado não verbal do que pelo lado verbal. Então, por exemplo, alguém fala, eu quero passar no vestibular para medicina. Eu quero, que é minha vontade. Só que o meu desejo é de ficar deitado em casa, é de ver filme, é de jogar bola, de dançar, não é de ler e estudar. Desejo é uma coisa e vontade é outra coisa. E aí a música, ela facilita esse processo de você conseguir transformar o desejo em vontade. Então, no cursinho, quando alguém está lá com dificuldade de concentração, dificuldade de memorização, de entendimento, quando você começa a colocar a música, e faz uma paródia, por exemplo, você facilita isso. E se a experiência musical ela atua inicialmente em um nível inconsciente, a informação vai muito fácil para o inconsciente e não só para o lado consciente do sujeito. A informação e outra, não é qualquer informação, é uma informação com um sentido de prazer. Percebeu? Com uma emoção de prazer. Então você consegue não só lembrar da informação, você lembra da informação e emerge a emoção que você agregou àquela informação. Por isso que você vai copar tudo que você vai tem música. Cinema tem música, novela tem música, a rádio não há sentido sem música. Você vai para as propagandas nos carros de sons, todos têm que ter música. Você vai para jogo de Inclusive, futebol, tem música. inclusive a publicidade durante muito tempo, né, utilizou, que eram os jingles, né? Desde o Sim, surgimento do rádio, a publicidade utilizava a música para poder vender produtos, né? Porque tem um apelo maior do que só a fala. isso. Porque ativa o prazer em você. Se ativar o prazer em você, se você agregar prazer a uma experiência, olha, você dificilmente vai esquecer isso. Muito raro você esquecer isso. É quase impossível. Porque você ouviu, aquilo vem, aquilo vem. E quanto mais repetição, mais reforço, mais expansão. Então, num trabalho que você quer ensinar algo, se você coloca a experiência musical, seja ela cantada, seja ela apenas ouvida ou tocada, você facilita, você expande aquilo. Você expande com mais facilidade aquilo. Nenhuma experiência humana ela é vivenciada sem música. Você vai num velório, tem a música. Você vai numa missa, num culto, você vai num terreiro de candomblé, você vai para tudo, qualquer cerimonial, você vai numa festa. Onde você vai tem música. Música enquanto produção artística, certo? Fora o ambiente sonoro. Então, para a aprendizagem, uma criança que é estimulada a aprender com esse processo, ela tem mais facilidade de dar significado, de apreender a informação e de devolver aquilo como uma expansão a curto, médio e longo prazo na vida dela. O trabalho que a escola faz com a banda marcial, por exemplo. Se você perguntar para os alunos que, né, de 10 anos atrás, se eles ouvirem aquelas canções que eles disseram, eles vão lembrar de quê? Das emoções que viveram e das lições que o maestro deu para eles,
disciplina, respeito, né? A questão cível, os valores que foram colocados naquela experiência que a escola colocou. Aí você encontra aí os médicos, advogados, as fonos, todos os que estão na escola Paulo Freire, que desfilaram, quando escuta, fica emocionado. E não só emocionado, lembra dos valores. Olha só, o aprendizado. Então, a música no ambiente escolar é essencial, seja no âmbito educativo, seja no âmbito lúdico, seja no âmbito recreativo, ou até no âmbito mesmo terapêutico. Certo, Enildo. A gente tem, eu acho que 8 minutos. Eu vou dar uma lidinha aqui em alguns comentários, ver se tem alguma pergunta. Tá certo. Luciana Casé está online, Cláudia Rosana, Magali, Lúcia, Isabelle Marina, também sempre presente nas lives, desde a primeira live. Barbosa Nara, Isabelle Marina, já falei. Francicleide, Juscelia Maria, Rose, professora de português, Deise Costa, boa noite, Deise. André, boa noite, André. Parabéns, obrigada. Gabriela Moraes, Nara Barbosa, Lúcia Maranhão, Maxwell Fabiana, está dizendo Lúcia Maranhão, música calma, ajuda no aprendizado. Eu perguntei qual foi uma música assim que marcou sua vida ou que lhe traz bons sentimentos, uma música que você gosta. E Cícero Oliveira respondeu Labelle de Júlia ao seu Valença. Ouvi, tinha 6 anos na calçada do Mercado Nojlim, nunca esqueço. Núbia Vasconcelos, que oportunidade bacana a Escola Professor Paulo Freire oferece. Muito bom conversar com o Enildo, né, Kel? É sim. André Gondim diz que Brasília Amarela, do Mamonas Assassinas, ouvia muito quando eu era pequena, então lembrar a infância dele, né? Arnaldo Martins, a música provoca um forte impacto no cérebro. Camila Santos, Marcos Vinícius, Marisma Bispo, enfim, Crislaine Torres, Música é Vida, Flávia Tamarindo, parabéns, amigos, sempre bom ouvir e aprender com vocês. Doutora Flávia. Andresa de Sá. Núbia, Gabriela. Andresa de Sá, isso que Enildo apresenta é consciência fonológica. Andresa falou bastante aqui. Hilda Francisca dos Anjos, Daniela Marques, Isabelle Marina Juliano diz, nos dá umas dicas. Enildo, nos ajude nesses dias em que as crianças estão em uma nova rotina e estão em casa. Vai falar agora? Pode falar. Você está vendo que eu fixei aí no... Então, primeiro ponto que você deve observar é trabalhar um repertório musical que tenha uma relação de sentido com a criança. Isto é, aquelas canções que ela já tem uma relação com a canção. Pode ser uma canção infantil ou uma canção da cultura familiar mesmo. Se você lembrar das canções que você ouvia quando você estava grávida, ou quando seus filhos nasceram, se você cantava para ele, ou colocava para eles ouvirem, sabe? Lembra dessa experiência? Trazer essa história musical, esse repertório. Se são crianças que estão assim um pouco inquietas, estão hiperativas, né? Não comece colocando canções com ritmos agitados, porque criança agitada, aliás, ser humano agitado não vai entrar em ressonância com música lenta. Então eu estou agitado, coloca a música agitada e trabalha isso nele, até ele cansar. Quando ele cansar, você vai colocando música mais lenta, vai reduzindo a velocidade. E, se possível, você canta depois sem o CD ou sem o celular, de modo bem suave.
Então, quando ele estiver muito cansado, você canta, e você pode cantar e pular com elas, né, com eles. E o corpo vai cansar e vai pedir a desaceleração. Desacelerou, porque estava muito ansioso. Você vai colocar uma música mais lenta, canta junto, depois outra mais lenta, e vai respirando com a criança até trazer ela para um estado de vibração, de frequência mais equilibrado. Se você vai colocar canções para a criança, trace uma disciplina de horários. Não coloque música o tempo todo. Nem deixe que ela fique o tempo todo com fone de ouvido, ouvindo no celular ou no computador. Isso não é saudável. E cante junto com a criança, certo? Delimite essas questões. Porque música demais o tempo todo estressa. Não é saudável, nem para a mente, nem para o corpo. Mas sempre procure cantar junto com a criança. Vá para o chão, coloque no chão, trabalhe a questão familiar. Você vai para o pátio, para uma área, ou na sala mesmo, coloque um tapete no chão, vai para o chão e vamos cantar juntos. Né? Associe a experiência musical a outras atividades que você faz com a criança. Pode ser uma oração, vamos orar para dormir, vamos orar para acordar, vamos café da manhã, vamos tomar café juntos, vamos cantar juntos, antes de comer vamos fazer alguma coisa, vamos cantar alguma coisa juntos. Tem que colocar a energia humana no processo. Porque se não colocar essa energia no processo, fica muito mecânico. Aí não há um sentido nisso. E com o tempo fica muito banal, com a repetição. Então a primeira dica que eu dou para vocês é essa. Enildo, a música instrumental, nesse caso, ela teria alguma utilidade? Ela seria interessante ou você não indica? Olha, se a família e se a criança tem uma relação de sentido, de prazer com aquilo, eu recomendo. Mas se não tem um prazer da experiência, não recomendo. Mas lembrando que o prazer é adquirido. Se eu falei para você que eu vou colocar uma música instrumental aqui para minha criança dormir, e eu coloquei a música instrumental e eu estou fazendo um carinho na mão da criança. Ela está ouvindo aquela canção, aquele ritmo instrumental, e está sentindo, ela não está só ouvindo mecanicamente. O que vai potencializar aquilo é a emoção da experiência. Lembra da emoção? A emoção da experiência. Ela vai condensar. Agora, é claro que música lenta, ela estimula um ritmo lento, estimula uma respiração lenta, mais lenta e compassada, ela estimula uma sensação de redução, né, da Uma frequência cerebral. desaceleração, né? Isso, lá, biologicamente. Mas isso é 30% do processo. 70% é a experiência com o ambiente. Eu adoro música instrumental. Amo música instrumental. Eu. Mas tem pessoas que só relaxam ouvindo rock and roll. Guitarras com altos timbres e pedais duplos. E relaxam. Então, 30% é biológico e até genético, né? Mas 70% é ambiente, é experiência. Então, depende como eu vou colocar aquilo. A música não é um remédio que você vai tomar e é genérico, né? Não. A dor pode tomar que passa a dor de tudo no mundo. Não funciona assim com o ser humano. Não funciona assim. Agora, se a criança tem uma relação de sentido prazeroso com a experiência, mesmo que ela não conheça a música, se você for dar um sentido de prazer aqui no contexto, ela vai agregar prazer aqui, ela vai, ó, reforçando e ela vai ganhando, isso sim vai, a médio prazo, dar uma conotação e um significado mais profundo e realmente vai relaxar. Mas não é uma regra básica. O desenho associado à música também pode ser uma atividade interessante.
tudo que você faz com a experiência musical pode expandir a experiência, né? Retira os excessos, né? Manter o equilíbrio. Tudo que você faz com música tem mais facilidade de você mergulhar mais profundo na experiência. Tudo, tudo mesmo. Só recomendo que você não coloque a criança para ouvir música a noite toda. Só isso. Mas desenhar ouvindo música ou cantando, dançar ouvindo música, não tem dança sem música, né? Rezar com música. Atividades educativas das escolas, se for uma música instrumental, por exemplo, que a criança tem uma relação de Estudar. prazer com aquilo, é legal, pode ser bom. Mas se não for, não é recomendável, porque pode tirar o foco da atenção da criança. Entendeu? Você tem que primeiro preparar o ambiente e colocar a canção. Se colocar a canção direto, pode gerar uma agressividade, pode soar de maneira negativa com a experiência. Então tem que planejar primeiro. Então você pode sim colocar a criancinha para desenhar ouvindo música, mas planeje isso. Não é qualquer música, né, por exemplo. Estou lendo aqui alguns comentários, Emildo. Evelaine está dizendo que tem duas crianças agitadas, cheias de energia, um de 6 anos e outro de 3 anos. Crislaine diz que as dicas foram ótimas, ela vai usar com os filhos dela. Marcelo Manuel, um abraço, Marcelo Manuel. Crislaine diz que o filho dela prefere rock. Luciana Casé fez com o pequeno de 3 anos passar histórias bíblicas com música. Deu super certo, ele já sabe a história de Noé. Pronto. Eu acho que a gente já pode ir terminando por aqui, que a gente já tem 1 hora de live, Emildo. Você pode ficar à vontade para fazer sua fala final, suas considerações a respeito desse tema, um apanhado geral aí sobre o que a gente falou, sobre os comentários do pessoal também, sobre as mensagens que o pessoal deixou. Pode ficar à vontade. A gente agradece o convite à Escola Paulo Freire, né, na pessoa da nossa digníssima Raquel Rocha. Digníssima. Né? É ilustríssimo, né? Ficamos honrados sempre quando somos convidados para momentos como esse, com um sentimento profundo de gerar valor na humanidade, na sociedade, né? E dizer assim, que a experiência musical, ela não é da musicoterapia, é do ser humano. Então, você pode usar isso como um benefício para qualquer intenção que você desejar. Gera efeitos biológicos, efeitos psicológicos, gera efeitos sociais, educacionais, espirituais, etc. Você pode, mas música também é alimento. Então, filtre. A gente não pode comer qualquer alimento, né? Precisamos filtrar, né, os sons, manter um equilíbrio, para que as crianças possam se desenvolver num ambiente saudável. Né? Então, assim que você pensar em música como alimento, você vai entender melhor. Mas, principalmente, a sua energia humana é que vai diferenciar o processo. Não é a música em si, é a experiência do momento que gera um sentido para a criança e para você. Então, obrigado pelo convite. Quem quiser falar comigo, é só passar meu contato, Raquel, que a gente pode tirar a dúvida melhor, sim. certo? Pode se comunicar comigo que a gente fala com muito carinho, com muito amor, tá bom? Preparei uma canção para a gente encerrar esse momento. Falar de Mas música. a gente pode encerrar com a música agora. A gente encerra com a música, então. Próxima quarta-feira, às 7 horas, tem outra live. Nós vamos conversar com um profissional sobre tecnologia. A tecnologia, nesse momento, está sendo utilizada para a escola digital, né, o ensino doméstico à distância, seja o nome que você queira dar.
Então, próxima quarta-feira a gente vai falar sobre essas dificuldades que alguns pais estão tendo aí de lidar com internet, celular, aplicativo, sala de aula virtual, né? Então, 7 horas a gente está com um entrevistado aqui falando sobre isso. Muito obrigada a todos. A gente encerra a live de hoje com Enildo Paiva. Pois é, vou cantar uma canção para encerrar nosso momento. Obrigado a todos, espero que tenham apreciado e aproveitado o momento. Uma canção muito famosa chamada Caçador de Mim, que eu escutei muito na voz do grande Milton Nascimento. Quem quiser acompanhar, pegar a letra aí no seu computador, Caçador de Mim, vai lá no Google, né, e baixa a letra. Para quem não sabe, Raquel também é cantora, né? Né, Raquel? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada temer se não correr da luta. Nada fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada temer se não correr da luta. Nada fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim, eu, caçador de mim. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço, obrigada, boa noite a todos. Até a próxima, Enilda, até a próxima quarta-feira, às 7 horas. 7 horas. Valeu. Tchau.